Oi, gente! Meu nome é Júlia e hoje eu vou dar uma aula de inglês sobre narrative tenses, tempos verbais de textos narrativos. Bom, para você que está estudando inglês ou que vai prestar o vestibular de inglês, é muito interessante, na verdade essencial, que você tenha um domínio básico, que você entenda para que servem e o que indicam os tempos verbais. Até porque, nos vestibulares, são muito frequentes as questões de interpretação de texto, envolvendo não só textos, como tirinhas, charges. Então, é muito importante que você entenda os tempos verbais para que você possa resolver essas questões com mais facilidade. Os narrative tenses são definidos em quatro: past simple, past continuous, past perfect continuous e past perfect. Primeiro, eu vou falar do past simple. O past simple ele é utilizado para descrever ações ou eventos que terminaram em um ponto específico do passado. São ações pontuais, ou seja, elas começaram e acabaram logo em seguida, elas não se estenderam durante um período de tempo. Uma estratégia muito importante para identificar o past simple é prestar atenção nos marcadores temporais, porque eles vão indicar quando foi esse ponto específico do passado. Bom, vamos olhar aqui um exemplo. Yesterday, he baked a cake. Ontem, ele fez um bolo. Essa frase está no afirmativo e a estrutura do past simple no afirmativo é muito simples. Sujeito, he, mais o verbo no past tense. Para formar o past tense de verbos regulares, nós apenas adicionamos ed ao final do verbo. Para verbos irregulares, como o nome já sugere, não há uma regra específica. Vamos ver agora essa frase no negativo. Yesterday he didn't ou he did not bake a cake. Ontem ele não fez o bolo. Para indicar o negativo, a gente utiliza o verbo auxiliar did, que é o passado de do, mais a partícula not. E depois o verbo principal, agora no infinitivo. Por que no infinitivo? Porque o verbo auxiliar did já indica passado, então a gente não precisa colocar o verbo principal no passado também. Agora no interrogativo. Did he bake a cake yesterday? Ele fez um bolo ontem? Para formar o interrogativo, a gente utiliza o did mais o sujeito mais o verbo principal, no infinitivo. Segundo tempo verbal, past continuous. Ele também pode ser chamado de past progressive. Ele é indicado para falar de ações ou eventos continuados, ou seja, que se estenderam durante um ponto do passado. O past continuous no afirmativo é formado por sujeito mais verbo to be no passado, mais verbo principal no infinitivo, mais o sufixo ing. Quando a gente está falando de um sujeito no singular, como I, he, she ou it, a gente utiliza o verbo to be na forma was ou wasn't, no negativo. Então, o verbo mais o ing, working. Já quando a gente está falando de um sujeito no plural, como you, we, they, a gente utiliza o verbo to be conjugado como were ou weren't no negativo. E o verbo principal continua igual. Vamos olhar aqui um exemplo. The sun was shining. O sol estava brilhando. Afirmativo. Principalmente, é muito importante vocês entenderem que o sentido aqui é que o sol ele estava brilhando, ele não brilhou e parou. Ou seja, por exemplo, o sol estava brilhando durante uma manhã. Segundo exemplo, John and Luke were not ou weren't feeling worried. John and Luke não estavam se sentindo preocupados. Negativo. Aqui, de novo, o sentido é durante um período de tempo. Então, por exemplo, John e Luke não estavam se sentindo preocupados durante o dia que precedeu a sua prova final. Então, não foi algo pontual, foi algo continuado. Agora, no interrogativo, a forma, a estrutura, ela vai mudar um pouco, mas ela vai ser similar à forma interrogativa dos outros tempos verbais, como o do past simple que a gente acabou de ver. Vai ser verbo auxiliar, que nesse caso do past continuous é o verbo to be, no passado, mais o sujeito, mais o verbo principal, mais a partícula ing, o sufixo ing. Exemplo. Was John sleeping at 8 o'clock? O John estava dormindo às 8? Reparem de novo, o John não foi dormir às 8. Esse seria o significado se a gente utilizasse o past simple, que seria
Did John sleep at 8 o'clock? Mas não, esse não é o sentido, porque a gente utilizou o past continuous, que indica que ele estaria dormindo às 8. Muitas vezes, o past continuous ele vem acompanhado do past simple. Isso acontece quando há uma ação ou um evento continuado que é interrompido por outro também no passado. Olhem aqui esse exemplo. I was driving to my house when I had an accident. Eu estava dirigindo para minha casa quando eu tive um acidente. Was driving, past continuous. Had, past simple. Observem, was driving, ação continuada, foi interrompida pela ação pontual. Had an accident, teve um acidente. Terceiro tempo verbal, past perfect. Utilizamos para tratar de uma ação ou um evento que ocorreu antes de outro no passado. O past perfect no afirmativo é formado por sujeito mais verbo had. Atenção, o had é invariável, ou seja, o sujeito pode se tratar de uma pessoa ou de 10, que o had não muda. Depois do had, verbo principal no past participle, particípio passado, que, para verbos irregulares, é formado apenas adicionando ed ao final, mas para verbos irregulares, não tem regra. Olhem aqui o exemplo. I had arrived at school. Eu havia chegado à escola. Agora um exemplo no negativo. These students hadn't or had not done their homework. Os estudantes não haviam feito seu dever de casa. Aqui, para indicar negativo, nós apenas adicionamos o not ao final do verbo had. Terceiro exemplo, interrogativo. De novo, a mesma estrutura dos outros tempos verbais vai se repetir. Verbo auxiliar, que nesse caso é o had, mais sujeito, mais o verbo principal, agora no past participle. Porque lembrem, quando a gente está falando do past simple e a gente utilizou um verbo auxiliar, o verbo principal voltava para o infinitivo. Agora não. Agora ele permanece no past participle. Olhem aqui esse exemplo. Had John bought the cake? O John havia comprado o bolo? Atenção! Muitas vezes em situações informais, por exemplo, tirinhas, charges, o had pode ser substituído por apóstrofe de, uma contração, mas o sentido permanece o mesmo, apenas para situações mais informais. Olhem aqui. I had arrived at school. Eu havia chegado à escola. Pode ser substituído por I'd arrived at school. Muitas vezes o past simple pode aparecer junto com o past perfect, para indicar, de fato, qual foi essa ação que aconteceu depois. Exemplo. When Paul came home, I had already cooked dinner. Quando Paulo chegou a casa, eu já havia cozinhado o jantar. Came, past simple. Had cooked, past perfect. Reparem, primeiro ocorreu a ação cozinhar o jantar. Depois, mas ainda se tratando do passado, Paulo chegou a casa. Último verbo, past perfect continuous, para tratar de uma ação ou de um evento que estava ocorrendo antes de outro no passado. É uma espécie de mistura entre o past perfect e o past continuous. No afirmativo, o past perfect continuous vai ser formado por sujeito, mais had, lembrando, continua invariável, mais o been, mais o verbo principal no infinitivo, mais ing. Exemplo. I had been studying for hours before you arrived. Eu já estava estudando por horas antes de você chegar. A gente utilizou aqui o past perfect continuous junto com o past simple para indicar a ação que ocorreu depois. Então, de novo, o past perfect continuous, a ação estava ocorrendo até que foi interrompida pela ação do past simple arrived. Outro exemplo, agora no negativo. We hadn't been arguing for long before it was obvious that we would never agree. Nós não estávamos discutindo por muito quando ficou óbvio que não concordaríamos. De novo, percebam, a gente utilizou o past perfect continuous junto com o past simple e, na maioria das vezes, isso vai acontecer. Agora, olhem a sua forma no interrogativo. De novo, ela vai ser muito semelhante à forma do interrogativo dos outros tempos verbais. Olhem aqui, verbo auxiliar, had, mais sujeito,
mais been, mais verbo principal no infinitivo, mais ing. Aqui. Had you been waiting for long when we arrived? Vocês já estavam esperando por muito tempo quando nós chegamos? Agora, vamos para as questões. Who had never taken a single photo? The typical use of the underlined verb form signals the following aspect of this action. Resposta é letra D. It happened before another action, in the past. Vamos ler de novo. Who had never taken a single photo? Que nunca havia tirado uma única foto. O uso típico da forma verbal sublinhada indica o seguinte aspecto da ação. Aqui nós utilizamos o past perfect, had taken, por isso indica uma ação que ocorreu antes de outra, letra D. Questão número 2. The tenses of the underlined verbs in concerned about what he was seeing, he began to get involved in political activism are, respectively, resposta é letra C, past continuous and simple past. Por quê? Vamos olhar de novo. Os tempos verbais dos verbos sublinhados em concerned about what he was seeing, he began to get involved in political activism. Ou seja, preocupado sobre o que ele estava vendo, ele começou a ficar envolvido em ativismo político. Was seen indica algo que estava ocorrendo. Então não foi algo que ele viu uma vez, foi algo que ele viu continuamente. E então, por causa disso, ele começou, por uma ação pontual, ele começou a ficar envolvido. Por isso, simple past. Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.